Salve fiel, salve galera do Timão. Rapaziada, eu quero a sua opinião a respeito desse acordo aí que o Corinthians está fazendo com a Adidas, que pode romper com a Nike. Quero muito que você fale a respeito disso. Se isso acontecer, pode ser o maior contrato feito na história do Corinthians. Porém, fiel, é a Nike. A Nike não é besta, a Nike não é boba. Vocês viram que a gente já tá pagando 40 milhões para a última patrocinadora aí que o Corinthians rompeu. Imaginem com a Nike. Eu quero a sua opinião. Fala a respeito aí. E ó, representa com like fiel e vamos falar do Coringão. Saúde pro grande Toninho aí, muita saúde pra ele. Valeu, irmão. Tamo junto, obrigado, mano. Parabéns. Essa criança, aí, na verdade, já foi a primeira muamba, né? Parabéns aí, grande Toninho Borges. Ô, mano, notícias dentro e fora de campo, né? Começar por fora de campo, rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o destaque é a visita da organizada, né? Chamar de visita entre aspas, né? Lá no CT Dr. Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel, principal organizada, foi lá. Porque teve a informação de falcatruas nas categorias de base do Corinthians, né? E aí eles foram lá procurar informações, né? Houve reunião e os dirigentes dos Gaviões saíram calados, né? Mas a informação que chega é que o Claudinei Alves, né, que é o diretor estatutário da base do Corinthians, ele foi afastado, né? Não há confirmação ainda da diretoria, mas dá a entender que ele foi afastado temporariamente para averiguação. Nada foi encontrado pelos Gaviões nessa primeira conversa, a apuração vai seguir, mas o Claudinei foi afastado temporariamente durante as investigações. O detalhe é o seguinte: desde que ele assumiu o Claudinei a base do Corinthians, junto com Augusto Melo em 2024, foram 86 contratações. Nossa. Repito, 86 contratações na categoria de base. Repita de novo. Sub-17 e Sub-20. Categoria Sub-17 e Sub-20, 86 contratações. Aí eu vou dizer que esse afastamento, mano, essa cobrança dos Gaviões, eu acho sinceramente que foi fora de tempo. Não podia ter acontecido isso agora. Tinha que ter acontecido antes. Não os Gaviões. Ele tinha que ter sido demitido antes, por incompetência. Porque o cara me contrata 86 jogadores. Eu não vi ninguém vingar, mano. E não é possível que se o Corinthians... Não, teve o zagueiro lá. Domênico, mas o detalhe é o seguinte: o Corinthians, com a estrutura que tem, com a história que tem, com tudo que o cerca, não conseguir revelar jogador, ter que ir no mercado e buscar 86... Ô, mano, pelo amor de Deus, cara. Mas, ô De Paula, Nossa, não né? vamos ser ingênuos de achar que esse cara, o responsável pela contratação de 86. E o fato dele não ter sido mandado embora antes. Assim como diria o Anderson, a gente não precisa, talvez, ali, revistar uma bagagem para achar uma atitude suspeita. Então, a gente já pode olhar a situação em si e já presenciar e falar: De Paula, esse cara, ele trabalha não só pro clube, mas para alguém também lá dentro. Entendeu? Porque 86 jogadores numa categoria de base em tão pouco tempo é um absurdo de incompetência. Então, o Augusto Melo, nesse ponto, ele peca muito também. E os Gaviões, eles foram hoje, De Paula, porque eles receberam essa denúncia, inclusive áudios de supostas insinuações ou até mesmo pedidos de propina, que vazaram ali internamente em grupos dentro do Corinthians, e eu acho que por alguma dissidência política de pessoas aí que estavam com o Augusto Melo, que agora parece que já não estão, adotaram a postura do Rubão, de chegar e falar: agora eu não estou mais satisfeito aqui dentro e agora eu vou começar a pôr a boca no trombone, e jogaram esses áudios aí para a presidência da Gaviões da Fiel. E aí o pessoal chegou hoje lá, foi tentar averiguar o que estava acontecendo, não acharam nada de irregular, segundo a própria nota emitida, porém, o tal do Claudinei, que é o responsável pela base, ele foi afastado temporariamente para que continue investigando. Mas que de fato é uma indecência isso que acontece no Corinthians, assim como aquele time Sub-23, que parece que estavam com a ideia de reabilitar. Meu Deus. Cara, Sub-23, se o maledeto, se o desgraçado não tem a condição de estar no time de cima com 23 anos de idade, ele que vai jogar em outro clube vai escolher alguma outra coisa pra fazer da vida dele. Tá de brincadeira, velho. Com 23 anos de idade, se o cara não tiver sendo aproveitado no profissional, ele não pode ter uma porra de uma categoria pra disputar nenhum tipo de outro campeonato. Isso é ridículo, velho. É uma indecência. Mas assim, De Paula, segue a vida dentro do Corinthians. Uma indecência a mais, um escândalo a menos. Nada muda. Só a outra, né, mano? E aí, agora restam lá o diretor executivo, que é o Alex Brasil, o coordenador técnico da base, que é o Batata, ex-zagueiro do Corinthians, e o coordenador de transição,
que é o Chicão. Também ex-Corinthians, seguem trabalhando por lá, ainda não tem alguém designado para ficar em lugar do Claudinei. A outra notícia fora de campo, só mais uma, é que o Corinthians teria convidado o Oswaldo Neto, né? Que é engraçado, né, mano? O Oswaldo Neto, ele era o cara da gestão do Duílio, da base. E aí ele saiu e agora ele teria sido convidado para voltar. Olha, pelo Augusto Melo. Refazendo laços. Pelo Augusto Melo. E reconstruindo laços, gente. A informação que eu tive é que o Oswaldo Neto recusou. Mas, mano, primeiro foi a demissão do Vinícius Manfredi, né? Da Superintendência de Marketing do Corinthians, para colocar o Edgar Soares, que também é oposição. Colocou. E agora, um convite para um outro cara que também era da oposição. Mano, tá... Olha, eu vou te falar, hein, cara, tá ficando complicado, hein? Então, mas ô De Paula, sabe o que acontece? Quando o Augusto ele começa a chamar pessoas da oposição para ocupar cargos dentro da sua administração, não é porque ele gosta dos caras, é porque ele sabe que tá em curso um pedido novo de impeachment, e se houvesse pedido de impeachment, essas pessoas que estão ocupando cargos dentro da sua administração, elas significam votos. Por exemplo, o Edgar Soares. É um cara que ele leva votos pra dentro do clube. Ali, no caso de impeachment aí, é um cara que deve ter uma parte do conselho que é dele. E se ele tiver empregado dentro de um cargo dentro da administração do Augusto, você pode ter certeza que o que era oposição passa a virar situação. Ou seja, não votarão pra ele cair. Então o Augusto ele tá preenchendo algumas lacunas dentro da sua diretoria ou substituindo pessoas que são da área e competentes por incompetentes para justamente continuar com o rego dele preso dentro da cadeira de presidente. Infelizmente, De Paula, a política é suja. Fora do clube e dentro do clube também. Pois é, dentro de campo agora, né? Você viu o dinamismo, né, Sombra? Triste. Dinamismo aqui, né? Tá vendo dinamismo? Muito dinamismo. Dentro de campo e tal. Dentro de campo, quando você pela frente amanhã, Domênico, Mirassol, viu, Anderson? Mirassol United jogando lá, né? Na aprazível Mirassol. Ah, é lá? É um 4x0. É lá. E o 4x0. Mirassol 4x0 pra quem? Pra quem? Mirassol que tem O maior time desse jogo. Mirassol tem personagens interessantes, Mirassol. né? Tem o Paulinho, ex-Corinthians, volante, seleção brasileira do Corinthians. Ele é o coordenador técnico do Mirassol, né? Fazendo um trabalho lá nos bastidores. Aí você tem goleiro Walter, ex-Corinthians. Nossa. Deixou Muralha no banco. Muralha agora é banco. E o tava na Walter hora, tá jogando. O Reinaldo, lateral esquerdo, King famoso. King Naldo. Cleison, moleque piranha. Tudo ex, hein? Cleison, moleque piranha. Cuidado Narrei aí do muito ex, hein? Cleison. O Chico Kim também, que é aquele, o Nossa. Chico Kim. Mirassol tem umas figuras interessantes. O Léo Mirassol- Gamalho. Léo Gamalho, Coque Samurai, é banco. O Mirassol, ele é o 16º colocado, né, mano? À frente ali da zona de rebaixamento, tem 7 pontos. O Corinthians tem 10 pontos. Não. Peraí. O Mirassol tem quantos pontos? Tá em 16º, 7 pontos. O time daquela criança ali que tem... Acho que tem 4, né? Peraí, mas ele tava falando que o time dele era Santos. O Mas, Mirassol. peraí. O Mirassol tá fora tá da na zona frente do Santos? Tá bem na frente, tem 7 pontos. Sombra, Não. se tem um momento que eu fico feliz neste programa, são nas manchetes do Corinthians. Que é só notícia ruim. notícia É só ruim? tragédia. Que notícia E aí ruim? tá na notícia do Corinthians, que é pro povo se alegrar. Que notícia Porque sobre, ruim? Domênico, as notícias do Corinthians é tudo pra gente ficar feliz. Não. É pra gente ficar revigorado da Aqui, semana. Olha aí o aqui. novo Papa. Aqui, Olha o novo Papa aí. Domênico. Ô, Domênico, aqui é o Papa contrário. Marmita. Olha lá. Papa Marmita lá. Papa Marmita primeiro. Rosado, parece humano. Olha, ao contrário do Pedrinho, né? Assim, eu e o Mano e a Lelê, a gente não fica escondendo o que acontece dentro do clube, puxando o Negativo. saco. Como assim? Entendeu? Como assim? A gente fala o que tá Alguém acontecendo tá na escondendo? realidade. A realidade. O senhor, o Testa Planeta Pedrinho, Terra, presta Pedrinho, atenção. Pedrinho. Você pra evitar falar dos percalços negativos da gestão corintiana, você tem que começar a falar do Santos. Pra você evitar falar da tragédia que é o batidor do teu Foi time. o Sombra que falou do Santos. Foi nem o fui senhor eu. desde Eu o falei começo do Mirassol. programa. Desde o começo do programa falando do meu time. Desde o começo do programa. Pra evitar falar da tragédia que é o Curica, você tem que falar do Santos. Tira o Santos da boca, meu irmão. Eu vou até preservar nomes aí, porque eu não tenho a informação aqui com 100% de veracidade, não cheguei a checar ainda. Mas uma das alegações ali, De Paula, você tenta levantar aí também dentro do clube. Uma das alegações aí que chegou a denúncia dentro lá dos Gaviões para que eles fossem apurar é que foi feito uso do cartão corporativo do clube com fins indevidos ali também. Eu não vou citar aonde foi e para que foi.
Mas tenta levantar também. Aí, É triste isso, né, Domênico? Muito triste. Nossa, velho. Então, e parece que o cartão corporativo foi feito pra se alimentarem. Entendi. Mas não foi restaurante. Olha o sorriso do Marcão. Olha o sorriso do Marcão lá em cima. Eu não entendi direito. O do Corinthians, ô, mano, é o cartão cocorativo? Como é que é? Como? Cocorativo. A diferença é que o Marcão realmente não usa o cartão. Exato, é permuta. Mas parabéns, mano, porque ao contrário do seu companheiro de Corinthians, você quis falar de fato dos problemas do clube, ao invés dele ficar maquiando e começou a falar do Santos. Acabei de falar. Mas o De Paulo também fez. Acabei de falar. Fez isso. Não, mas não quis falar do cartão, ele quis falar do Santos primeiro. Ô, Leme, Anderson. Não, mas é porque a primeira manchete foi a do Santos. Mas o Anderson, conta aí. Você lembra de algum jogo Santo André e Corinthians que te marcou? Você como torcedor fanático do Santo André ou não? Eu lembro de muitos, né? Como eu disse aqui, a gente recebeu e visitar um time grande, pra nós é super importante, né? O último jogo agora foi a gente acabou perdendo de 3-2 pro Corinthians, né? O mais recente aí no Paulista. Tava 2-0 pro Corinthians na Arena, jogo tranquilo, o Santo André foi lá e empatou. E no último lance, a gente acabou sofrendo o gol, né? Que infelizmente contribuiu pro nosso rebaixamento também. Caiu. Né? E você já brecou algum jogador do André tinha Corinthians? aquele Nunes, não tinha? O Nunes? Tinha Nunes naquela época. Em relação ao Corinthians, a gente teve Marcelinho Carioca. Sim, foi lá, terminou a carreira lá em Santo André. Jogou a Série B pelo Santo André no mesmo ano que o Corinthians foi o campeão da Série B, né? Aquele ano o Corinthians foi campeão, o Santo André foi vice-campeão da Série B. Você já brecou o Marcelinho no aeroporto? Ou não? Não, Marcelinho ainda não. Quem do Corinthians você lembra que, brequei esse cara aí. Cara, eu vou te contar uma história aqui em relação ao Corinthians. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, a gente tava lá no aeroporto e era o primeiro jogo na Argentina, né? O Corinthians foi lá e empatou, se não me engano, Boca. né? Com o Boca, gol do Romarinho, não foi isso? Isso. E aí, e a torcida tava em polvorosa, né? E vamos combinar que o aeroporto é um local de acesso público e é a oportunidade que o torcedor tem de ir lá e ver o seu ídolo chegando, né? O atleta chegando. E aí, eu me lembro que tava passando ali, a gente foi almoçar, eu tava de plantão aquele dia. E aí no Globo Esporte do dia, o repórter já estava no aeroporto e ele disse, a delegação vai chegar no voo tal, em tal horário, de tarde, né? E o aeroporto já estava lotado de gente. A partir do momento que ele falou aquilo ali, mas foi um dilúvio de torcida entrando no saguão do aeroporto para recepcionar os caras, tá? E de maneira que ficou inviável. O outro passageiro que chegava do voo comum não tinha como sair. Não tinha como sair. Mas tudo, bandeira, batucada e tudo acontecendo lá, né? E aí, enfim, tava chegando o voo, o aeroporto parado com aquilo, e aí a gente se reuniu lá, as forças de segurança, falou, não vai dar, tá impraticável, né? O aeroporto tá travado. E outra, os caras vão sair aqui no meio do povo, os caras vão arrancar a roupa do pessoal aí, tudo mais, vai ser uma balbúrdia. Então vamos tirar o time por outra saída, né? Questão de segurança, beleza. Aí, combinado isso, o time tava desembarcando já e alguém precisava ir lá fora dar o recado de que o time não ia sair naquela porta, né? Porque se a gente não fala nada e os caras saem do outro lado, pode ter um quebra-quebra lá, alguma coisa. Poxa, todo mundo lá, né? E aí, estamos naquela resenha ali, quem que vai, quem que não vai, sobrou pra quem? Pra mim. Pra você falar. Falei, vou lá. E aí cheguei lá, falei, só um instantinho aqui, eu queria dizer que a delegação do Esporte Clube Corinthians Paulista não vai sair por esse local. Portanto, dispersando, né? A gente tem que abrir o caminho para o passageiro comum. E aí, aquela rebelião, não, mas é o time do povo e tal, não sei o quê. A minha estratégia foi o quê? Foi dizer, eles vão sair pelo portão tal. Na época era o portão Charlie, que é o C que a gente usa lá, que é lá longe. Que não era. Não, até era, mas assim, não tem acesso fácil, né? Tá bom. Mas aí a preocupação do cara falou, tá bom, então eu vou lá pro portão. E aí se vira e dispersa pra mim. Dispersado esse pessoal, daqui a pouco tava cheio de novo. Cheio de novo. E a imprensa lá, tudo mais, esperando, né? Tinha até o segurança de um dos jogadores, falou, eu tô aqui pra recepcionar o cara, é verdade, não vai sair aqui? Eu falei, não vai sair aqui, tô te garantindo. A imprensa lá, todo mundo com a câmera, eu falei, não vai sair, né? Não é por aqui.
Beleza, desmobilizou, juntou um outro pessoal e aí os caras chegaram, desembarcaram e aí veio lá o presidente, a diretoria, tudo mais eufóricos, né? E a gente, presidente, é o seguinte, não vai sair por aqui, né? Então, eles passaram lá a imigração, a alfândega, a gente vai encaminhar por outro lado. E aí o presidente queria que saísse lá, queria que saísse no meio do povo. Puxa. E ele falou, não, mas aí eu não tenho controle sobre o meu jogador, os caras querem sair aqui e tudo mais. Eu falei, não, o senhor tem que, né, colaborar, é uma questão de segurança do aeroporto e tudo mais. E aí estamos nessa discussão aí, não vai sair, vai sair. E aí um dos atletas, né, que teve um papel importante lá nesse jogo, nessa conquista e tudo mais, eu vi que ele veio por trás da rodinha, né, e naquela já vestimenta tradicional, né, o andar, aquela mochilinha da Louis Vuitton e tal, né, o andando mais gingado. E ele parou ali, ouviu que não ia sair e simplesmente falou, não, mas eu vou sair. Falou, não, amigo, peraí, não é assim, estamos combinando aqui, o presidente e tal. Ele falou, não, mas eu quero sair. E ele deu a volta na rodinha e foi pra sair. E aí eu falei, não tem como. Se ele sai, vai todo mundo sair. Nossa. E como é que fica a minha situação de eu ir lá, falei pra todo mundo que o cara não ia sair, o cara sai aqui, o cara fala, vamos pra cima. E aí ele deu a volta, aí eu tive que dar a volta por trás dele e falei, meu parceiro, não vai dar, tá impossível, não é condição. Vai sair todo mundo lá, é a sua segurança. E ele, não, eu vou sair, que eu quero sair, eu tenho que sair. Uma mala, hein, mano? Mala. Mas até aí, eu tentando contornar numa boa, convencê-lo, né, nas palavras ali e tal. E ele foi, não, e eu vou sair e tal, tudo mais, porque eu tenho direito, aquela história toda. E aí, rapaz, eu fui atrás dele. Quando abriu a porta... E viram que era ele. Aquela galera veio invadindo pra dentro do terminal e pegando e puxando ele mesmo e tal, e a Corinthians e tal, não sei o quê. Ele tava com uma sacolinha de free shop ali, tradicional, com perfuminho e já tal. Foi essa já levaram. Pro chão, já foi levaram. tudo e tal. Não, levaram? Não, caiu pelo chão e aí se perdeu, né? Aí já... Ah, mas aí já aí foi. já deu bica pra frente, já foi, né? É igual caminhão aí, quando tomba na estrada. Exatamente. E aí eu peguei ele mesmo, puxou. Aquele abraço de urso, né? E puxei ele pra dentro. Falei, ó, parceiro, você tá vendo? Tô falando que não dá, né? Os caras vão te acabar com você aqui, cara. E ele? Ficou assustado. Aí ele ficou assustado, arregalou, olhando e falou, tá bom, então vamos sair lá. Aí voltei com ele, e aí os outros atletas já preparando pra sair. Eu falei, ô presidente, tá aqui o seu atleta. Pergunta pra eles se tem condição. Não tem condição. É tudo nenhuma, rasgado, né? Chega tudo rasgado. Não tem condição nenhuma. Aí o presidente na época falou, não, tá bom então, vamos organizar e tal. Mas se ele sai, aí todo mundo quer sair. Nossa. E como é que eu fico lá? Mas ele não foi super mala? Você devia falar assim, então, você quer sair, tudo bem, mas antes vamos ver sua bagagem. Não, mas ali é mais a questão de segurança dele, né? A questão de segurança dele, do próprio aeroporto, porque tem outro passageiro que tá no mesmo voo que quer sair normal, né? Agora, quando sai pelo outro lugar, também é revistado do mesmo jeito, né? Não, dali eles fazem a revista e aí em seguida a gente tira, né? Primeiro tem o procedimento de alfândega e tal. Depois aí às vezes a gente combina entrar o ônibus e tal, né? E acontece tanto Anderson, na vitória... Peraí, mano. Tanto na vitória quanto na derrota, né? Derrota deve ser pior. Né? Quando o Palmeiras foi eliminado lá no Mundial, né? A gente... ia fazer a saída deles normal ali e tal, mas a gente viu que tinha uma galera lá de torcida e a intenção não era tirar foto. A intenção era ir pra cima mesmo, cobrar os caras, né? Então, pra prevenir, a gente teve que armar todo um esquema, né? Então, a torcida não tá lá só pra às vezes não é só pra comemorar, né? Mas você tinha que se colocar no lugar do torcedor e ver a angústia de você não conseguir conquistar o seu primeiro Mundial. Primeiro não, amiguinho, já aí tinha... os caras ficam revoltados. Os caras ficam revoltados. Tentamos o segundo, não conseguimos. Mas agora a gente tem a oportunidade. Segundo não. O único clube de São Paulo que tem a oportunidade é agora em junho. Os outros vão ficar tudo de... Mas diga aí, eu acho que vocês tomando o Marcos trouxa. Diga, mano. Fui eu. Não, era com relação mesmo a ser mala, porque jogador é um bicho mala, mas fora o fato de jogador ser meio mala, alguns deles, você já deve ter encarado muito mala aí, que é artista, numa dessa aí, atriz, ator, cantor. Quem foi o cara mais mala que você já pegou assim na tua frente? Porque os caras, mesmo sabendo que vocês são autoridade e que vocês estão ali realmente representando a polícia, a fiscalização, a receita, enfim, o cara ainda acha que você não sabe quem eu sou. O cara quer bater de frente, não pega uns figura desse aí? Teve, Anderson? Você não sabe quem eu sou? Hein?
Hoje em dia, ou você não tá me reconhecendo, né? Essa é pior, porque você tem que saber quem é o cara, né? Mas hoje em dia eu acho que mudou bastante já, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular aí, se dá um pepino pro famoso, filma, o cara já grava ali rapidinho, cai na internet e o cara se põe numa situação ruim, né? Passa por alguém fora da lei ali, né? Tá. Então ele já tem esse cuidado aí. Claro que aconteceu muito no passado, acontecia, ainda acontece, né? Essa situação. Mas, principalmente, o atleta de futebol, ele tem um perfil, né? Você olhando ali, você fala, e esse cara... E aí, parceiro, tudo bem? Beleza? Tal, vem da onde? Ah, venho do Uzbequistão, né? Você fala, e aí, é bola? É bola. Tranquilo. Você já olhou o cara, você já vê mais ou menos. Eles se identificam, né? E é interessante como tem jogador brasileiro em lugar que você nem imagina, né? Todo dia chega o cara da Tailândia, do Vietnã, do Laos, de todo lugar, e os caras jogando bola mundo afora aí, né? Ô, mano, só pra terminar o Mirassol rapidamente, pra dar sequência, o Corinthians tem os desfalques do Rodrigo Garro, né, que se recupera do problema no joelho. O Gustavo Henrique operou de hérnia inguinal, então segue em recuperação. E o desfalque de última hora é o José Martínez, né? Ele não teve lesão na coxa, mas vai passar por uma cirurgia dentária de urgência. Nossa. Então não tá relacionado, né? E acabou não tá relacionado, não vai viajar para Mirassol. E quem aparece relacionado para a partida, que não aparecia desde o dia 15 de fevereiro, no empate com a Portuguesa por 2-2, é ele. Palácios. Palácios reaparece lá no Corinthians. Mano do céu, os cara, o Dorival tá tentando ressuscitar todo mundo, hein? E no lugar do Martínez, mano, provavelmente o Charles, o dinamarquês, deve jogar em lugar dele, mano. Ó, te falar, Anderson, se você encontrar o Charles no aeroporto, ele e o Léo Maná, tenta ver se não tem nada na bagagem mesmo, pra ter certeza. Mas, te falar, De Paula, tem ganhado o Mirassol, cara. O Mirassol tá beirando o Z4 ali, meu. É a chance do Coringão aí ganhar dos caras, mesmo fora de casa, e encostar no G4. O Coringão talvez aí tenha um pouco mais de tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro. O Mirassol tá beirando lá, tá em 16º agora. E o Coringão aí com uma vitória, De Paulo, ele vai encostar lá em cima, cara. Numa dessa, numa combinação de resultados, o Corinthians pode ficar talvez lá pra quinto, pra sexto, vamos ver. Olha o desespero do Marcão. É isso, Sombra. Boa, aqui o papo é futebol, mas agora vamos fazer um jogo de... A gente sabia que o Palácio tinha uma treta lá com o Ramon Dias, ou a família Dias. Espero que agora, mano, ele consiga jogar no Corinthians, porque o Corinthians gastou muito dinheiro nele. Eu espero que o Dorival dê oportunidades e que ele prove que merece jogar no Corinthians. Porque senão, manda embora. Manda embora, mês que vem vai abrir a janela de transferência. Se o Dorival vê que não serve, vai lá pro Fortaleza não, Ceará. Vai pro Ceará, vai lá junto com o Pedro Raul, com o Pedro Henrique. Fica lá pra gente se livrar de você. Fiel, comente aí sobre tudo que tá acontecendo no Corinthians aí. Dá a sua opinião. E representa com like, Fiel.